E aí, turma? Bom ou não? Aqui é o Edson Liberato. Estamos começando mais um episódio do podcast do Chão à Gestão. O podcast que quer ajudar você, que ainda está no chão de fábrica, a crescer na carreira. E conosco hoje, como sempre, nosso co-host favorito, José Henrique. E aí, Zé, tudo bem? E aí, tudo ótimo. E hoje na versão com um aninho a mais aí, ó, meu aniversário. Hoje é aniversário do José Henrique. E a gente deveria estar comemorando o aniversário, não trabalhando aqui, né, Zé? Mas Exato, faz parte. planejamentos errados, mas o importante é levar um conteúdo para vocês aqui de alto valor, né, que agregue vocês na carreira. Me fala aí, Zé, como é que tá a expectativa aí dos parabéns hoje? Ai, cara, hoje eu já tive vários parabéns, já tive presente. É mesmo? É, ó, no serviço meu chefe pagou meu almoço. É um presente, né? Não pode falar que não é um presente. Minha mãe me deu um tênis, até hoje estou ganhando presente da mãe. Cara, é Ah, legal. legal, Eu não velho. te trouxe nada, Zé. Eu te trouxe trabalho. Não, tá certo. Não é todo dia que se faz 29 anos, não. Em cada perna, né? Mas Ah, vamos lá, hoje nós vamos contar um assunto bem legal, até uma história pessoal minha, que recentemente, algumas movimentações lá na empresa, eu assumi de forma interina uma área nova, uma área que eu nunca tinha tido contato antes, né? Só como cliente interno, que é a área de compras barra suprimentos, almoxarifado, etc, etc. Acho que todas as empresas, basicamente aí de grande porte, tem algum departamento específico a isso, né? Acabou que aconteceu que o gerente dessa área, ele se desligou da empresa, né? Foi um movimento assim, repentino, de uma semana para outra. Enquanto a vaga dele está sendo reposta, eu estou lá como gerente interino. Sou gerente de manutenção e estou como gerente interino da área de suprimentos. Então, eu era o cliente interno deles, agora também estou como gestor. Eu vou falar um pouco desse desafio de assumir áreas novas, de entender um pouco como que a gestão se comunica, apesar de serem especialidades diferentes, e falar um pouco dos dias a dias assim. Zé, lá no seu departamento que você trabalha, tem parte de suprimentos também, não tem? tem, com certeza, tem parte de suprimentos, velho. E eu confesso que eu tô até curioso para saber o que você vai falar aí, porque você estava na ponta de quem cobrava os suprimentos. E geralmente quem está nessa parte é a parte que fala assim, nossa, suprimentos é ruim, demora a entregar os Nossa, materiais, não tem prazo. E agora você está do outro lado para passar a sua visão aí como que é, né? né, perfeito. Então, para quem está ouvindo a gente, ainda está no chão de fábrica, não tem um pouco mais de familiaridade com essa questão de suprimentos, etc, etc. Qual que é o nosso contexto, o meu contexto, aí depois você pode até falar como que é o Como seu funciona? lá, tá? Eu sou uma área de manutenção, então eu tenho ali uma equipe própria debaixo de mim, de técnicos que executam atividades, e para executar certas atividades, esses técnicos precisam de materiais. E esses materiais são comprados e repostos pela área de suprimentos. Então, se a gente precisa de um equipamento, uma peça X, um material Y, essa área, a gente faz uma solicitação de demanda para a área de suprimentos adquire aquele material. Outro ponto, quando essa equipe própria ela não consegue executar certo tipo de atividade, precisa de ter uma empresa especialista com isso, também é contratada uma empresa no mercado através do time de suprimentos. Nós, como área demandante, escrevemos e descrevemos o escopo que nós precisamos que sejam contratados. Suprimentos faz um bid com as empresas que tem dentro do parque ali, do leque, né, de fornecedores deles, e através de uma cotação de licitação de preço, eles fecham a melhor cotação e passam, olha, a empresa que vai executar essa atividade ou essa empresa X, porque ela ganhou a licitação Y, tá? Então, basicamente, é isso, como é que funciona a parte de compras. A parte de almoxarifado, da parte como cliente, né? Envolve ali a parte de peças de forma estoque, de forma corriqueira. Então não são materiais específicos, são materiais que a gente troca ali de forma recorrente, preventiva, etc. A área de almoxarifado, ela adquire essas peças e nós, como área demandante, vamos solicitando e dando baixo no estoque, até que esse estoque, em algum momento, ele é reposto ali através do sistema de compras também, tá? E eu era muito cobrado, né, como área de manutenção, algumas atividades. Pô, você precisava que a atividade X esteja pronta até tal data, precisava que a atividade Y estivesse pronta até tal data. E muitas dessas atividades são atividades específicas, eu não conseguiria executar com a minha própria equipe. Então, eu demandaria levantamento de escopo, demandaria a área de suprimentos para contratar um fornecedor para executar aquela atividade. E esse tempo, né, como os suprimentos são os suprimentos da empresa inteira, então eu estava olhando os meus chamados, estava olhando os chamados de outros departamentos também.
Então, eles têm ali um SLA, alguns gargalos de contratação que demoravam muito. Então, em muitas reuniões acontecia isso que o Zé falou. Pô, como é que tá a atividade tal? Eu falei, cara, a atividade tal ainda está parada em suprimentos, está em cotação. Como é que está o material tal para executar tal atividade? O material tal ainda não foi adquirido, está lá em cotação com o time de suprimentos. Então, eu era uma área cliente que muitas das vezes nossa área usava suprimentos como uma muleta, né? Como uma desculpa. Então, a gente até atropelava alguns processos lá como área de manutenção para poder acelerar as coisas, mas dentro do limite da regra, isso não era possível, né? Os SLAs de algumas atividades estouravam, então acabava acontecendo impacto lá no nosso departamento, né? Então, basicamente, a área de suprimentos dentro do ambiente que eu trabalho é isso. Do seu ponto de vista, Zé, me fala um pouco da sua relação com a área de suprimentos e almoxarifado dentro do seu departamento lá. Cara, é basicamente isso que você colocou mesmo, o suprimentos ele atua na parte de contratações de empresas, geralmente faz lá contratos com vários fornecedores para prestar serviços de manutenção lá para a gente mesmo, que é da área de manutenção, e também é responsável por imputar no sistema ordem de compra para, na verdade, não imputar no sistema tem lá cada pessoa da cadeia que faz esse processo, mas é responsável por fazer a compra com os fornecedores dos materiais que a gente precisa. E até um ponto, velho, que uma curiosidade minha mesmo. Hoje, por exemplo, na manutenção, a visão que eu tenho é que a parte de suprimentos talvez não tenha um senso de urgência dos materiais, as coisas que a gente precisa adquirir. A manutenção geralmente tem essa visão. Pô, mas eu dependo dos suprimentos, geralmente os lead times são bem demorados, os prazos de entrega são bem longos. Será que eles têm esse senso de urgência? Para você agora que está vendo um pouco desse lado, como que você vê isso? Como que é esse senso de urgência para fazer os atendimentos? Não, perfeito. Isso que o Zé trouxe é muito importante, tá? Nós, como área de manutenção ou áreas clientes, nós sempre olhamos o outro departamento como um cara executando atividade abaixo do que deveria e isso impactando o nosso processo interno. Então a gente sempre tenta terceirizar a culpa do departamento e por não conhecer ali, vamos dizer assim, a cozinha, né, os bastidores de como funciona, a gente acha que poderia ser mais simples, poderia ser mais fácil. E em muitos dos casos acontece isso mesmo, tá? Mas a regra é que toda área tem gargalo e geralmente são gargalos processuais. Nós, como área de manutenção, por que existem problemas de manutenção? Não é porque a gente não quer consertar aqueles defeitos, consertar aquelas patologias. É porque existem gargalos de processo, gargalos de pessoas, gargalos financeiros, gargalos de material, que tudo isso culmina, né, numa sequência de manutenção ali recorrente. Na área de suprimentos também não é diferente, tá? Então existem ali alguns processos, alguns gargalos. No meu caso, né, na nossa empresa lá, ainda alguns gargalos bem manuais que demandam tempo de execução mesmo. E quando você fala de HH, ali você tem uma pessoa que consegue executar X atividades por X tempo e a demanda que chega é maior do que a quantidade de pessoas que nós temos. Então, você tem que ter uma produtividade maior com cada funcionário para dar conta de tudo. E muitas das vezes essa produtividade ela não tem, por conta que o nosso processo ainda é bem manual. Não sei como é que é lá na sua empresa, mas com certeza existem hoje gargalos dentro daquele departamento, gargalos dentro daquele setor ali, que muitas das vezes você não vai ter conhecimento, tá? É por não estar inerente aquilo dali, não estar vivenciando aquele bastidor ali, mas muitas das vezes não vai ser porque perfil de pessoas que estão lá. Muitas das vezes vai ser perfil profissionais. Até porque se fosse só por causa de pessoas, você está falando que se trocasse todo mundo, o problema se resolveria. E você está falando que você está lá, por exemplo, na sua empresa há mais de 12 anos, e com certeza os problemas que você vivencia hoje não necessariamente são os mesmos que você vivenciava há 12 anos, mas tem problemas até hoje, né? Entendido. E como a gente fala aqui sempre de gestão... Entendido. 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 Como a gente fala aqui sempre de gestão, né, geralmente a gente fala sobre o técnico que é ser gestor e tudo, a gente sempre falou muito do gestor de manutenção.
Na manutenção, muitos dos processos são mais palpáveis. Você consegue ver ali a manutenção sendo concluída, você consegue ver uma obra sendo finalizada, você consegue ver as pessoas, se eles estão realmente produtivas ou não, se ela é mais rápida, se ela é mais ágil ou não do que outras. Na parte de suprimentos, eu imagino que imagino não, é tudo mais administrativo. Você lidar com pessoas, com parte toda administrativa. Como, no seu ponto de vista hoje, como gestor de suprimentos, você consegue medir a produtividade? Ou até pensar em formas de tornar o processo mais produtivo? Não, perfeito. Vamos pensar na ótica do nosso telespectador que está no chão de fábrica e querendo crescer na carreira, querendo assumir um cargo de gestão. Ou está ali tendo que galgar os primeiros cargos de gestão dentro do seu ambiente de trabalho. Qual o primeiro ponto que você tem que ter assim claro? Métricas bem definidas, os famosos indicadores. Quando você vai para uma área de manutenção, você vai para uma área de suprimentos, você vai para qualquer área, existem ali alguns KPIs, alguns indicadores-chave que, se mensurados de uma maneira correta, vão te direcionar e vão te dar clareza se aquele departamento está performando dentro do que a empresa espera dele ou se está performando abaixo do que a empresa espera dele. Então, é muito mais do que manutenção, do que suprimentos. É gestão. Então, qualquer área, qualquer situação que você for fazer gestão, entenda quais seriam as métricas, ou seja, os indicadores que, se ajustados, que se atingidos, vão fazer o seu departamento performar melhor. E baseado nisso, você cria ali metas para serem alcançadas pela equipe e você cria métricas de treinamento e de acompanhamento da equipe para ver se aqueles indicadores estão sendo alcançados. Tá? Então, no meu caso, hoje, assumindo a área de suprimentos, mesmo não tendo know-how técnico para esse departamento, eu consigo entender os indicadores que a área já trabalhava e entender, através daqueles indicadores, se a gente está performando bem ou se está performando mal. Aí, a partir desses resultados, os ajustes finos, aí vai ser ali a sua capacidade de entender o cenário e fazer melhorias ali. Ficou claro para você, Zé? Ficou claro. Quando a gente fala hoje da área de gestão, estou falando aqui de suprimentos, de manutenção, mas seja de qualquer outra área, que a mensagem principal desse podcast de hoje é: quanto mais alto na hierarquia, dentro de um ambiente fabril, mais generalista você precisa ser e menos especialista. A gente sempre fala isso e isso não muda. A gente vai sempre estar repetindo essa informação para essa ficar claro para você, tá? Quanto mais alto na hierarquia, mais generalista você precisa ser. O que é um cara generalista? Você sabe menos tecnicamente, de forma profunda daquele assunto, mas você consegue fazer uma gestão mais maleável, uma visão um pouco mais holística de um todo. Então, para você ter a noção de leitura de um indicador de suprimentos e entender se está performando mal ou se está performando bem, você não tem que saber a parte técnica de detalhes de negociação, técnicas de negociação, enfim, tem que saber a parte técnica daquilo ali, mas ler o indicador, você como generalista precisa saber. E saber, a partir do momento que aquele indicador está indo mal, quais são os ponteiros que você precisa mexer para que a equipe comece a performar melhor ali. Aí você vai ter que entender um pouco mais o cenário que você está inserido ali e como administrar. Então, assim, não importa em qual ramo que você está indo, qual o nível de gestão que você vai estar. Então, sempre entenda que você consegue fazer gestão de qualquer área, de qualquer departamento. Claro, para uns você vai ter um pouco mais de facilidade, porque você já domina a parte técnica, mas se você for para uma área que você não domina a parte técnica, se você for um cara bom, generalista, for trabalhando isso no seu perfil de gestor, você vai conseguir performar bem naquela área ali, e automaticamente, com o passar do tempo, com o passar dos meses ali, você vai administrando ali alguns detalhes técnicos que são inerentes àquele negócio. Então, por exemplo, eu não preciso saber tudo tecnicamente da área de suprimentos, mas alguma coisa eu preciso saber. E eu, como área cliente, ou seja, uma área demandante dela,
as coisas que eu preciso saber basicamente, eu consigo entender ali como é que funcionam os bastidores. Você já tem, de uma certa forma, por exemplo, essa parte de fazer licitações com fornecedores, indiretamente você acaba fazendo isso também na manutenção. É, Então são coisas que estão totalmente ligadas. ótimo exemplo, Zé. Eu particularmente, tá? Hoje, como área de suprimentos, uma das funções dentro do escopo lá do meu departamento que a gente está fazendo a gestão é fazer licitações de contratos, tá? Licitações de contratos novos. Pô, mas eu, como área demandante, eu participo de gestão de licitações de gestão de contratos focados na minha área. Então, por exemplo, eu fiz, junto com o time de suprimentos, há um mês atrás, a licitação de um contrato de ar-condicionado. Então eu entendi o processo, como é que foi feito, as cotações, o número das empresas, como que foi os pontos de contato entre elas. Eu acompanhei todo o processo e eu entendi como é que funciona dentro da empresa que eu estou inserido hoje. Agora, nesse momento, como área de suprimentos, eu estou fazendo licitação de um processo de marketing que eu não tenho tecnicamente conhecimento nenhum. Mas o cara que conhece tecnicamente vai estar participando, que é a área demandante como marketing, e eu, como suprimentos, os pontos de contato, quantidade de fornecedores, etc, etc, eu já sei como funciona, porque eu já tive como cliente passando pelos mesmos processos. O exemplo que você trouxe aqui, ele é perfeito. Então, assim, aproveite, né, como experiência, né, a vivência do seu trabalho para você ir adquirindo esse tipo de experiência aí, para que lá na frente você consiga usar ele da sua maneira. Porque você hoje está no chão de fábrica, você está alcançando os primeiros cargos de gestão. Mas a sua visão não pode parar por aí. Você tem que ter a visão a longo prazo. Pô, como daqui a 10 anos, como eu quero estar? Daqui a 15 anos, como que eu quero estar? Então, se você for trabalhando essa questão de ser mais generalista e ter uma visão de um todo e aprendendo ali um pouco de cada coisa para que você consiga permear em áreas diferentes do que você é a sua formação original, lá na frente, quando você assumir um cargo de diretoria, assumir um cargo de gerência executiva, você não vai ficar só debaixo só do escopo que você está hoje, você vai começar a abranger áreas que você não necessariamente fez gestão anteriormente. Mas eu confesso, Zé, dá sempre aquele Dá o frio frio na na barriga. barriga, né? Eu É. lembro o final de semana anterior, né, de quando a gente ficou sabendo que eu iria assumir essa responsabilidade, e eu fiquei pensando, poxa, como é que vai ser? A equipe é nova, né? Então, assim, eu tinha contato com eles lá dentro, lá, porque eu sempre permeei entre eles, mas como é que a gente vai fazer essa questão agora da equipe? Como é que eu vou comunicar? Como é que vai ser o novo processo? Então, aquele frio na barriga, ele aconteceu sim. Me fala um pouco de vocês, nessa situação. Eu não sei se você já vivenciou algo similar na sua carreira de trabalho, mas se não vivenciou, tudo bem, isso não é tão comum assim no dia a dia. Me fala um pouco dos, vamos dizer assim, dos dogmas, né? Não necessariamente verdades, mas o que as pessoas acreditam que sejam essa questão de fazer gestão em áreas onde você não domina tecnicamente. Você já parou pensando nisso? Pô, como é que seria o Zé fazer gestão de uma área, por exemplo, de operações? Se você assumir um cargo em outro departamento de outro setor, como é que eu faria isso? Você já pensou nisso, algo nesse Não, sentido? já pensei várias vezes. Assim, eu sei que a gestão ela mantém-se um padrão, né? Muda o contexto, muda as atividades, mas ela mantém ali um padrão. Mas eu sempre imaginei, pô, como que seria a parte da comunicação, aceitação da própria equipe, igual você está entrando em uma outra equipe. Pô, você está entrando numa área que sempre você vai entrar numa área que vai ter sempre vários problemas para acontecendo ali no meio do caminho ali. E com certeza você vai entrar geralmente com sede de querer resolver tudo. Então, assim, como que seria entrar e, às vezes, tentar resolver tudo isso com a equipe? Ainda mais, igual eu te perguntei, por exemplo, suprimentos. Eu vejo que é um processo muito administrativo. Por mais que tenha lá os KPIs, os indicadores, como medir a produtividade de todo mundo? Então, assim, isso já me fez parar para pensar e refletir. Pô, será que seria algo simples? Seria algo fácil? Ainda mais eu que já estou acostumado com esse processo de manutenção que eu vivencio lá há mais tempo, né? E tem dois aspectos que você trouxe aí que são bem importantes para você que está ouvindo a gente, tá? Eu não estou falando para você fazer aventura profissional por aí, não. Pô, Edson, como assim aventura profissional? Eu hoje sou gerente de manutenção. Eu estou falando uma aventura profissional que se eu recebesse uma proposta hoje de outra empresa
para mim assumir o cargo de gerência de suprimentos? Ou seja, começar uma história nova, um novo local e já com essa responsabilidade de suprimentos, isso daí, cara, não faça. Porque você vai chegar no novo local como gerente de suprimentos, a expectativa daquela empresa e a expectativa das pessoas que você vai liderar ali é que você tenha um domínio específico daquele assunto. Então, não estou falando para você fazer loucuras profissionais, porque senão você vai para lá, vai se queimar no mercado, vai acabar perdendo emprego e vai ter que buscar emprego depois em outro lugar. Eu estou falando você está na empresa hoje, a empresa tem oportunidades de você abranger o seu leque, ou seja, já são pessoas que você já conhece dentro de um cenário, já são processos internos que você já como cliente interno já vivenciou, então aí sim você vai abrangendo ali o seu leque. Se no futuro você ficar especialista nesse novo departamento, porque você já vivenciou na empresa atual um tempo suficiente para que aquilo ali se tornasse algo verdadeiro seu, aí sim você pode até mudar de área, ir para outros locais, etc, etc. Mas fazer aventura profissional é algo que a gente não indica para você acabar não caindo do cavalo aí, né, Zé? Não, exato. É como você colocou, cara. Geralmente são áreas que você, de uma certa forma, tem uma certa vivência de algum processo. Igual, por exemplo, trazendo lá para o meu setor. Tem, por exemplo, a área de produtividade, que avalia a questão de headcount, HH, para as oficinas. Então, assim, muitas das vezes eu imagino, pô, eles têm essa visão teórica, de cálculos mesmo, o que é um HH, quantas horas representa uma mão de obra, e eu tenho a vivência de oficina, eu sei na prática o que esse HH representa em produção. Perfeito. Então, por exemplo, se eu me ver numa área de produtividade dessa, com certeza essa Você vai experiência, essa agregar vivência bastante. vai agregar bastante. Fazendo uma analogia, por exemplo, PCM. Por mais que eu nunca fui um gestor de PCM, mas é uma área também que eu tenho convivência, porque eu faço as reuniões, participo lá das análises. Então é área que, por mais que eu não domine ali o todo, sempre uma parcela de alguma coisa eu tenho aquela experiência para poder atuar ali. Perfeito. E sempre fazendo aquela analogia, né, do livro Pipeline da Liderança, do escritor Ram Charan, um indiano. Você, nos níveis ali de liderança, primeiro você é líder de si mesmo, depois você é líder de pessoas, depois você é líder de líderes, e assim você vai subindo na hierarquia até chegar ao cargo ali mais alto dentro das empresas, né, que são presidente e CEO. Cada um ali vai ter que ter uma habilidade diferente para poder lidar com cada cargo. E quando você vê esse pipeline da liderança, você identifica que é muito mais sobre gestão de pessoas, gestão de comportamento, como extrair o máximo de potencial daquele funcionário, do que algo mais técnico, algo mais tangível, assim, mais técnico, mais diretivo. É algo mais intangível, algo mais superficial, algo mais sobre pessoas mesmo. Então, a área de suprimentos ou qualquer outra área que surja oportunidade para você assumir o cargo de gestão ali, ou também abraçar, seja de maneira interina, que nem é o meu caso, ou seja de maneira definitiva, você já tem que estar se preparando para cada vez mais assumir esse tipo de responsabilidade dentro do ambiente de trabalho. Zé, me fala um pouco aí do ponto de vista desse podcast que a gente está trazendo aqui agora, né? Dessa questão das vivências, de novas áreas, novos departamentos. Quando você estava lá no chão de fábrica, me fala um pouco da sua visão de carreira. Você achava que seria assim mesmo? Você tinha uma visão um pouco diferente? Me fala um pouco do que você tinha em mente. Cara, primeiro eu não tinha visão que seria da forma que é hoje. Da minha vivência, por exemplo, de chão de fábrica, eu achava que fazer gestão, liderar, era completamente diferente da forma que eu faço hoje. Tanto em nível de conhecimento, nível de domínio que você precisa ter para fazer uma boa gestão. Eu imaginava que era algo, vamos colocar assim, bem simples. É fazer a gestão de pessoas, é direcionar pessoas a fazer as atividades que precisam. Mas o nível de cobrança, o nível de exigência, o nível de expertise que você tem que ter em cada situação é algo assim que eu não consegui nem medir da forma que é hoje. Hoje, muitas das coisas eu acabo fazendo de forma prática, de forma ágil, porque eu já domino
esse processo. Mas lá atrás, exemplo, um dia eu fui explicar, um dia não, foi o quê? Foi hoje. Eu fui explicar um pouco, uma atividade, um pouco das minhas atividades para uma especialista lá que está tentando implementar um processo de melhoria lá, lá na oficina. Aí ela pediu para fazer uma explicação de como funciona a parte do processo, onde que a gente, o que, eu diretamente eu faço. Quando eu comecei a explicar, eu vi que tipo assim, eu fiquei quase uma hora falando, explicando, passando um pouco de conceito, e não deu 2% de tudo que eu faço lá. Caramba! É muita coisa, cara. É muito. E nem eu tinha ideia desse tanto de coisa que geralmente a gente acaba fazendo, muitas das vezes ali de forma ágil, no automático, e nem tem noção. Você mesmo, se você for parar para deixar tangível o que você faz hoje, eu tenho certeza que vai dar horas e horas aqui, você não vai conseguir terminar isso. É, isso é verdade. Mas você acha que você não foi no nível de detalhe demais, não? Não, e nem foi. Foi uma visão bem superficial, tentando resumir, tentando passar um pouco da visão. E ainda assim, não. Tanto que depois eu ainda conversando com ela, eu falei, não, cara, se for olhar, realmente é muita informação, né? Mas o bom é que no final de tudo, ela deu o retorno do feedback que ela estava entendendo bem o que estava sendo passado, estava tranquilo para ela o aprendizado ali. E ela, como especialista, estava querendo buscar produtividade naquele setor, é isso? É porque ela veio de um setor que é totalmente diferente da vivência que a gente tem hoje na oficina. Mas ela já veio para um cargo para tentar trazer uma melhoria de produtividade em um determinado setor nosso ali da oficina. Então, como ela não conhece ainda onde é que ela está Como se atuando, fosse uma consultoria externa. é como se fosse isso. É porque a gente fez um projeto no passado para melhorar a produtividade de um determinado setor. Deu super certo. Aí a ideia seria esse ano a gente expandir o que a gente fez nesse setor para um outro, em paralelo que também hoje é um gargalo. Só que a pessoa que tocou esse projeto, ela se desligou da empresa e foi seguir em outra área, outro departamento. E essa menina ela veio substituindo o lugar dele. Só que ela não participou do projeto anterior e não tem vivência nenhuma da nossa área. Então, assim, ela tem que entrar e entender um pouco do processo para vir trazendo o plano de ação, as melhorias, o que vai ser feito ali. O plano de ação está até desenhado. Só que para aprofundar mesmo, detalhar o que a gente precisa atuar, aí ela precisa primeiramente entender um pouco do como funciona o contexto. Tanto que a gente conseguiu construir inicialmente um fluxograma, a gente fez lá passo a passo um fluxograma de como é o desenho mesmo da manutenção onde eu atuo, para ter essa visão genérica de como funciona tudo. E aí a gente está começando a aprofundar em alguns detalhes que a gente enxerga hoje que pode ser um gargalo. Aí a ideia é aprofundar nesses detalhes para ver se realmente, ó, isso aqui realmente é um gargalo, é um problema, a gente deve gastar energia atuando nesse tipo de ação. Mas essa é a ideia. Não, pegando isso como exemplo, é até um direcionamento aqui para quem está ouvindo a gente. Né? Vamos supor que você vai assumir um cargo de gestão de um novo departamento. Basicamente, o processo é esse. Primeira coisa, você entende como que funciona hoje, quem faz o quê, qual o papel de cada um, quais são os gargalos, quais são as oportunidades, quais são as fortalezas daquele departamento e daquela área que você está inserido. E a partir do momento que você tem um mapeamento geral de tudo que acontece, aí sim você vai entendendo ali quais botões você tem que apertar para poder acelerar o processo, ou também quais botões você tem que melhorar para que você comece a performar de uma maneira um pouco melhor. Mas o primeiro básico é querer entender tudo, um cenário com a visão completa. Porque se você for entender parte e querer já mudar, talvez essa alteração que você faça aqui impacte em outra alteração aqui que você não está tendo visão porque você ainda não mapeou o processo como inteiro. Então, o primeiro passo é mapear tudo e ter aí assim começar a tomar ali algumas decisões de aperfeiçoamento, né? Até falando nisso, por exemplo, uma das ações que estava lá traçado lá para ser feito era já fazer uma reunião com o time de PCM, suprimentos, para cobrar a entrega de materiais. Aí nessa análise que a gente fez, né, que a gente pegou o processo geral primeiro e depois veio detalhando nas entrelinhas. Uma das decisões que a gente já pegou de início ali é não fazer essa reunião agora. Por exemplo, antes de fazer essa reunião com suprimentos, PCM, primeiro embasar em detalhes para ver se realmente quais são os impactos
reunir o máximo de resposta para os possíveis questionamentos que vão vir, para só então entrar nessa linha de reunião. Porque senão a gente vai entrar numa reunião e vai cobrar o quê lá? Pois é. É o famoso segundo nível de pensamento, né? É que o primeiro nível é que todo mundo está enxergando. Você está vendo aquilo ali acontecer, o gargalo é suprimento, o gargalo é PCM. Então você já vai jogando a culpa no outro, a responsabilidade nunca é nossa. Quando você vai para o segundo nível de pensamento, você realmente aprofunda naquele assunto, você vai entendendo que existem coisas por trás, mecanismos por trás que são importantes, que muitas das vezes não estão ali visível ao olho nu. E muitas das vezes a responsável é até a gente mesmo, né? A gente coloca a culpa no departamento e vai ver, é a gente mesmo que está ali criando gargalo. Por exemplo, tá? No caso que eu estou passando hoje, eu, como área demandante, o setor de manutenção era o maior cliente de suprimentos. Então hoje, como olhando os dois, eu sou meu maior cliente. E quando eu recebo a demanda do meu time de manutenção, abrindo demandas para mim, como meu time de suprimentos, eu vejo que muitas das informações que eu passo como especificações técnicas são informações faltantes, são informações pendentes. Exemplo, o meu time abriu essa semana uma demanda para uma loja, falou assim, eu preciso de um fornecedor que atenda a parte elétrica da loja que está com problema X. Só que, tipo assim, eu vou mandar o quê? Um eletricista de baixa tensão, um eletricista de alta tensão, especificamente o que? Iluminação, tomada. Não tinha especificação técnica do escopo a ser feito. Eu vou mandar uma empresa, vou mandar um eletricista, eu vou mandar um engenheiro, eu vou mandar um técnico. Cara, onde que eu orço isso? Entendeu? Então, assim, são especificações simples. Eu preciso de uma lâmpada de 4.000 Kelvin, 4.000 K. Beleza, mas qual marca? Qual modelo? É T8? É HO? É bulbo? Qual que é o modelo da lâmpada? Então, assim, são coisas técnicas que antes, como área demandante, eu apontava o dedo falando, pô, até hoje eu não entreguei essa atividade, até hoje eu não entreguei essa lâmpada porque suprimentos não contratou e não comprou para mim. Agora, hoje, do outro lado, eu vejo que ele não comprou e nem cotou porque ele não consegue nem comprar nem cotar com as informações que eu tenho. E para ele fazer isso, ele tem que ficar toda hora ali no meu time tirando dúvidas técnicas. Enquanto ele está tirando dúvidas técnicas, o processo dele está lá contando e o tempo está passando, entendeu? Então, assim, quando você entende o segundo nível de pensamento, você vai ver que muitas das vezes o gargalo está até em você mesmo, onde você está apontando dele. Faz sentido esse tipo de comunicação para você, Zé? Faz sentido total, né, cara? Porque isso que você colocou é uma das coisas que eu vivencio lá. Dá Que um eu já, exemplo aí. que eu já vi, por exemplo, hoje a gente cria as requisições com base em um código, lá no SAP. E esse código, quando a pessoa fez o cadastro desse material, ela colocou uma descrição breve lá do que seria isso. Por exemplo, eu quero uma bomba hidráulica. Qual que é a descrição dessa bomba hidráulica? Aí coloca um pouco da descrição técnica e tem a parte do campo de descrição detalhada. Tem que ser uma bomba hidráulica, parte não ambiental, fornecedor Wabtec. Quem recebe essa demanda vai olhar o que está na descrição. E ela, se ela verifica lá, por exemplo, estou direcionando o fornecedor X, então quer dizer que eu tenho que comprar só com esse fornecedor. Entendeu? Mas às vezes a pessoa que cadastrou, para ela não precisa ser só aquele fornecedor. Perfeito. Pode ser até um leque muito maior. Só que ela não deixou isso claro no cadastro. E aí quem está comprando, ela vai seguir a linha que ele cadastra. Então são informações que acaba trazendo muito o processo e fica aquele sentimento de que está lá na ponta. Pô, um negócio tão simples desse que tem num fornecedor aqui do lado, por que está demorando tanto? Perfeito. E só não foi resolvido porque não teve esse segundo nível de pensamento no ponto de vista ali da rotina. Cabe a pessoa geralmente que faz o cadastro ou que está requisitando, ela pensa, não, eu empurrei o problema para outro setor. Esse tem que ter a sabedoria, a expertise lá de se virar e procurar. E não é assim. Perfeito. Então, pessoal, para quem está ouvindo a gente aqui, olha só que a gente trouxe um conteúdo bem legal aqui. Eu contei, né, uma história pessoal que eu estou vivenciando agora, nesse momento. Eu assumi uma gerência nova, um departamento novo, de forma interina, tá? Mas está sendo bem engrandecedor para mim. Eu estou tendo que ter algumas rotinas, que eu particularmente eu tinha dificuldade. Exemplos. Rotina, né? Fazer todos os dias a mesma coisa. Eu sempre tive dificuldade com isso, a minha vida inteira profissional. E hoje, por conta do número de demanda, eu tive que especificar tempos e horários para fazer tal atividade. Então, todo dia, 8h30 da manhã, eu tenho uma daily com o time de suprimentos para bater os chamados abertos no dia anterior.
todos os dias, 4 horas da tarde, eu tenho 1 hora para poder assinar algumas notas fiscais que são parte do processo de gerente de suprimentos. Então, todos os dias ali eu tenho um tempo específico que eu faço de forma rotineira, porque senão vira gargalo no processo. E eu, como área de manutenção, não preciso disso, é uma vivência um pouco mais dinâmica. Isso está me engrandecendo, né? Porque se eu utilizar isso na área de manutenção, eu consigo performar da maneira melhor e mais simples do que eu performo hoje, vivendo as coisas ao léu, entendeu? Então, isso está sendo engrandecedor para mim. E com essa experiência que eu estou vivendo e várias outras que eu acabei de citar aqui nesse podcast, eu trouxe para você, que está saindo do chão de fábrica agora, qual que deveria ser sua linha de pensamento na área de gestão. Esquecer essa questão de ser especialista em tudo, então vou virar gestor nisso, vou fazer faculdade disso, vou virar técnico, vou fazer isso, fazer isso. Esquece isso, cara. A sua visão tem que ser mais generalista, mais de um tudo, gestão de pessoas, gestão de indicador. E quanto mais alto você for subir no degrau profissional, mais essa visão generalista vai ser exigida de você e menos essa visão especialista. Até para você abranger outras áreas que você não necessariamente fez parte ali, né, do seu berço profissional, vamos dizer assim. Esse tipo de conteúdo, Zé, você acha que faz sentido? Tem valor agregado para quem está ouvindo a gente? Cara, faz total sentido. Eu tenho certeza que são coisas que eu vivencio hoje e muitas pessoas hoje também vivenciam. E é legal porque ouvir nós contando as experiências, quem está do outro lado, que quer alcançar um cargo de gestão, consegue extrair pontos chaves ali que, pô, cara, realmente lá na minha empresa eu estou vivenciando isso. Então, se eu talvez fizer dessa forma, talvez eu possa performar melhor, conseguir o cargo, me destacar, coisas que na minha época não tinha, né? Tudo era eu e meus achismos, vamos dizer assim. É isso aí. Pessoal, então, obrigado, Zé, pela parceria de hoje. Parabéns para você, por essa parceria os últimos 2 anos aí gravando conteúdo pela internet. Agradeço muito essa parceria, esse processo lado a lado que você vem passando aqui para a gente. É um amigo, é um sócio que eu tenho muita questão. Infelizmente não te trouxe presente, Esquenta mas não. você tem certeza que tem um lugar guardado aqui no meu coração pro resto da vida, viu? Manda um abraço pra turma aí e parabéns pra você, viu? Primeiramente agradecer e falar que o presente, nem muitas das vezes, é presente físico. O conhecimento, as vivências, troca de experiência, isso é um presente. E a cada dia, por exemplo, que eu estou aqui, é algo que eu absorvo e trago para a minha vida, velho. Coisa que uma blusa, um presente físico não vai me agregar. Então, mais uma vez, obrigado, agradeço aí os parabéns e agradecer a todos aí por estar aqui ouvindo nossos conteúdos aqui. Show de bola. Pessoal, fique com Deus, abraço, espero que esse conteúdo faça sentido para você e te engrandeça e te ajude, né, a sair do chão de fábrica e a crescer na carreira de alguma forma, viu? Nos acompanhe nas redes sociais, Instagram liberato.edson e aqui no YouTube do Chão a Gestão, tá? Fique com Deus, até a próxima e abraço!